Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi. Estamos lendo as cartas de João, estamos lendo a primeira carta. Hoje vamos ler e comentar o capítulo 4. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, já dá o seu joinha aí e ajude-nos a divulgar esse canal. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, que confessa que Jesus veio como um ser humano, em outra tradução, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, veio como um ser humano, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Antes de continuarmos, eu queria comentar um pouquinho sobre isso aqui. Quando eu era mais novo, começo da minha vida cristã, quando eu estava começando a ler as Escrituras, quando eu lia esse capítulo, e eu já li isso muitas vezes, né, no decorrer da minha vida cristã, de mais de 40 anos de idade, né, eu me converti a Cristo, eu me entreguei a Cristo em 1977, num acampamento de jovens, onde eu ouvi pela primeira vez que não era suficiente apenas crer em Jesus, mas eu precisava ter um encontro com Ele a ponto de fazer uma entrega total da minha vida a Ele. Deixar que Ele pudesse mudar a minha mente e o meu coração. Isso se chama conversão, que também é chamado nas Escrituras de arrependimento. Muita gente entende que arrependimento é só quando você sente que fez algo errado e fica triste com isso, e até tem um desejo de não fazer mais. Apesar de tudo isso fazer sentido, existe esse tipo de arrependimento. Mas quando a Bíblia fala que precisamos arrepender, a palavra que aparece lá é metanoia, uma palavra grega que significa uma mudança de mente, uma mudança de rumo. E é esse arrependimento que nós entendemos também como conversão. Em 1977, eu ouvi pela primeira vez que eu precisava me converter a Cristo. E eu me lembro que numa noite, sentindo realmente que Deus estava me chamando para uma entrega total da minha vida, eu me lembro de fazer uma oração muito simples, entregando a minha vida nas mãos de Jesus, para que Ele fizesse dela o que Ele bem entendesse. Uma rendição total. E daquele dia para frente, Deus começou essa obra no meu coração, na minha mente. E eu me tornei um seguidor de Jesus. E desde lá eu venho lendo as Escrituras. Isso faz mais de 40 anos. E durante esses 40 anos, muitas vezes eu li as Escrituras. Mas à medida que Deus foi mexendo comigo, me transformando, cada leitura que eu fazia das Escrituras, eu começava a entender melhor o que ela queria falar com respeito a Cristo.
E eu me lembro as primeiras vezes que eu li sobre isso, esse capítulo 4, e que eu li aqui que nós devemos provar os espíritos. E esse versículo 2, especialmente, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E eu entendia isso de uma forma muito, muito literal. Então, se eu perguntar para uma pessoa, um pregador, um pastor, um profeta, se ele crê que Jesus veio em carne, ele disser que eu creio que Jesus veio em carne, então ele era de Deus. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Por isso nós vamos ler todo o capítulo para entender de que João está se referindo. Note bem, ele não diz aqui que todo aquele que confessa com a boca, mas ele diz aqui todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, que Jesus veio como um ser humano, é de Deus. E isso hoje faz tanto sentido para mim, porque ele não está falando aqui de algo confessado com a boca apenas. Ele não está falando sobre uma doutrina, uma ideia, um conceito teológico de encarnação. Ele não está falando sobre uma teologia, nem sobre uma doutrina pregada ou confessada. Ele está falando sobre um espírito que confessa. E quando a gente pensa em espírito, eu me lembro hoje, para mim é muito claro, de uma passagem que está em Lucas, capítulo 9, versos 51 em diante. Presta bem atenção. O que é esse espírito que João está se referindo? Lucas, capítulo 9, verso 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros ante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, presta bem atenção, vou ler de novo. E os seus discípulos, Tiago e João, próprio João que escreveu essa carta, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Essa é uma passagem que se deu no Velho Testamento, né? Quando os mensageiros de Acabe, né, vieram buscar Elias, e Elias disse: eu sou um profeta de Deus, que caia fogo do céu e os consuma. E isso aconteceu. E Tiago e João estavam pensando nisso, né? Já que os samaritanos não receberam Jesus, eles podiam agir como Elias, né? Agir como no Velho Testamento, a velha aliança, profeta Elias, que mandou descer fogo do céu e consumir os seus inimigos. Mas olha o que Jesus respondeu. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para a aldeia. Para mim, essa passagem ela traz muita luz sobre isso que João está falando aqui, sobre isso. E todo espírito que confessa que Jesus veio como um ser humano. E quando Jesus pergunta para os seus discípulos lá naquela passagem do Evangelho, vós não sabeis de que espírito sois, ele está se referindo ao seu próprio espírito, ao Espírito de Cristo. Há muitos pregadores hoje
e já existia no tempo dos apóstolos, que anunciam Jesus, mas não pelo seu espírito. Eles ainda estão focados no Velho Testamento, naqueles conceitos restritos, primitivos, deformados sobre Deus. Eles ainda estão ligados a desejo de poder, de domínio. E por isso, hoje no meio cristão, os hinos, as canções, falam mais de conquistas do Velho Testamento do que sobre o que Jesus fez. E isso não é o Espírito de Cristo. Não é o Espírito de Cristo. Esse espírito que tem levado os cristãos a se envolver com desejo de poder político, de dominação, de riqueza, de supremacia, está mais parecido com o sionismo judeu, surgido no século XIX, desejo de poder e domínio. Está mais ligado ao que Benjamin Netanyahu está fazendo na Palestina, contra o povo palestino. E isso apoiado por esse tipo de profeta que não tem o Espírito de Cristo, que defende o julgamento contra os pecadores, que defende o apedrejamento da mulher adúltera, que defende que bandido bom é bandido morto, que defende o uso da violência, até da mentira, para se chegar ao poder. Então, por isso que João está falando aqui, que nós devemos provar os espíritos. Não é o que a pessoa fala sobre Jesus, mas qual é o espírito que está nela. Quais são as suas motivações, intenções, a atitude, as afeições que são escondidas nesse espírito. Nem todo que prega Jesus, nem todo que fala sobre Jesus, nem todo aquele que confessa com a boca o nome de Jesus tem o Espírito de Cristo. Desde a época dos apóstolos já havia esse espírito do anticristo. E o anticristo não é alguém que não crê em Cristo, que ataca Cristo, que se levanta contra Cristo abertamente. O espírito do anticristo não está nas outras religiões, nas outras confissões de fé, não está no islamismo, não está nas religiões de matriz africana, não está naqueles que não acreditam em Cristo, mas está naqueles que, pregando a Cristo, o fazem de forma que apresenta um falso Cristo. E olha que Tiago e João, eles andavam com Jesus, mas eles ainda não sabiam de que espírito eles eram. Talvez porque o Espírito Santo, talvez porque Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado, subido ao céu, sido glorificado e enviado o seu próprio Espírito para o coração dos homens. Mas Jesus os repreende, vocês não estão sabendo de que espírito sois. É sobre isso que João está falando. E ele vai continuar explicando. E ele diz aqui, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo veio como um ser humano, que não confessa a humanidade de Cristo, que inclui a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu amor pelos pecadores. Se alguém não tem esse espírito, esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o anticristo é um espírito dentro do cristianismo.
Por isso que ele engana. O anticristo está em muitos púlpitos. O anticristo está em muitos governos dessas divisões do cristianismo. Disso que eles chamam de igreja, mas que não passam de divisões, de organizações humanas em torno de homens e de suas interpretações. E muitos estão enganados, porque estão vendo a pessoa falar e pregar a Cristo, mas não conseguem discernir o espírito que está nessas pessoas. Que é um espírito de desejo de riqueza, desejo de poder, desejo de controle, desejo de domínio. Vamos continuar. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Já vimos o que há no mundo: concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso é o mundo, é o que o mundo busca. Por isso que não é difícil você entender, porque muitos, correm atrás de um Cristo que lhes dê riqueza, que lhes dê poder, que lhes dê domínio, que lhes dê controle, porque eles são do mundo. Eles não têm o Espírito de Cristo. Por isso que Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é Jesus na boca, é no coração. Continuando. Verso 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus ouve aqueles que falam a verdade. Quem não é de Deus não ouve. Não ouve. Não é à toa que Jesus diz que o caminho que conduz à perdição é largo e muitos vão por ele. E que o caminho da vida é estreito e apertado. E são poucos que o encontram. Sem a conversão a Cristo, sem o verdadeiro arrependimento, a conversão, nós não temos o Espírito de Cristo. E se nós entramos para o cristianismo sem nos converter, vamos continuar no cristianismo buscando o mundo. E é por isso que no cristianismo há tantos falsos profetas. Porque tem quem os ouve. É uma pregação que atrai quem é do mundo. Discurso moralista, que julga os outros. Porque você já pensou que o que é o moralismo? É aquela ideia de que nós estamos acima das outras pessoas e nós começamos a apontar o dedo e a jogar pedra. Isso não é o Espírito de Cristo. Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Agora ele vai falar sobre o Espírito de Cristo. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E aí, nessa hora, aqueles que não têm o Espírito de Cristo, mas Deus também é justiça, eles já estão pensando na condenação dos pecadores. Porque é isso que é o desejo do coração deles. Eles acham um absurdo eles seguirem e os pecadores não, e Deus os perdoar. Não. Tem que arrepender. Para eles, arrepender é converter as suas condutas religiosas. Sim, as pessoas precisam converter para ser salvas. Mas salvas do seu egoísmo. Salvas do espírito desse mundo, que só busca os seus próprios interesses. Mas isso não tem nada a ver com o perdão de Deus.
Deus perdoou a todos, Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos. E a pregação do Evangelho é as boas novas de perdão e salvação. O arrependimento é consequência de quem recebe o perdão e não causa. A pessoa não é perdoada porque arrependeu. Ela se arrepende porque foi perdoada. Nós estamos falando de coisas diferentes. Mas uma pessoa religiosa não entende. Porque ela não conhece a Deus, ela não sabe que Deus é amor. Quando elas dizem, mas Deus é justiça, elas esquecem que é uma justiça amorosa. É a justiça do perdão para aqueles que não tinham como encontrar a mudança sem ser operada por Deus. A justiça é essa. Quando eles pensam em justiça, eles pensam em condenação. Eles pensam lá em Elias mandando descer fogo do céu. Ele pensa nos pecadores sendo lançados no inferno para serem torturados e atormentados para sempre. Me diga, uma pessoa que tem isso no coração, ela nunca conheceu a Deus. Ela nunca conheceu a Deus. Primeiro porque Deus não vai lançar ninguém no inferno. Ele veio para tirar as pessoas que já estão atormentadas pelas consequências da sua própria vida de egoísmo, pelas consequências do seu próprio pecado. Então a obra de Jesus é tirar pessoas do inferno e não lançá-las no inferno. Então já começa aí, numa construção teológica que esconde um coração que não conhece o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Verso 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ó, por que Jesus veio em carne? Jesus veio em carne para trazer vida e não condenação. Jesus veio em carne para salvar as almas dos homens, salvar a vida dos homens, e não para condená-los. Jesus veio aqui para nos livrar da condenação. Porque nós já estávamos condenados pelas consequências das nossas próprias escolhas egoístas. Crer que Jesus veio em carne é crer que Jesus veio para isso. Aí você entende porque Jesus repreendeu Tiago e João. E você entende também por que João fala sobre isso. Vós não sabeis de que espírito sois. Verso 10. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a salvação não tem nada a ver com o amor que nós temos para Deus. Não tem nada a ver com nossa resposta à nossa justiça própria. O amor é de Deus para com o homem. Esse é o amor que nos salva. Salvação é uma obra inteiramente de Cristo. Deus enviou Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o problema do pecado da humanidade, de cada um que já viveu e ainda vai viver, já foi resolvido, já foi pago, já foi encerrado para com Deus por causa de Cristo. E essas são as boas novas que anunciamos. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para nos dar riqueza, para nos dar poder, para nos colocar acima dos demais homens. Verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Essa é a vida cristã, amar
uns aos outros. Alguém já disse, Deus escolheu ser amado no próximo. É isso que nós lemos lá em Mateus 25, quando ele fala, vinde benditos meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhiste, estava nu e me vestiste, estive na prisão enfermo, fosse me ver. E os discípulos perguntam, mas quando fizemos isso a ti, Senhor? Quando fizeste a um desses pequeninos. Então, Deus é servido no próximo. Que diz que ninguém nunca viu a Deus, mas pode ver Deus nesse amor. Nós podemos mostrar Deus para as pessoas, amando elas, acolhendo, cuidando, perdoando, exercendo misericórdia. Não tem outra forma. Não é uma questão de pregação falada, mas de um espírito vivido. Verso 13. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. E vivemos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O Filho de Deus que veio salvar o mundo. O Filho de Deus que é o Salvador. Não o condenador, não o punidor, não aquele que vem condenar, mas que veio salvar. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Ser cristão é isso. É ser como Jesus nesse mundo. É ter o Espírito de Cristo nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse é o Espírito de Cristo. Espírito que nos leva a amar o nosso próximo como amamos a Deus. É isso que faz a diferença entre o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo. Se amamos, temos o Espírito de Deus. Se queremos julgar, condenar, ser melhor, estar dominando, controlando, julgando, temos o Espírito do Anticristo. Que você possa ter entendido mais um pouco sobre o que a palavra de Deus quer nos falar através das Escrituras. Que Deus nos abençoe.